Que a graça do Senhor esteja com você, tocando o seu coração, tocando a sua vida. Que prazer estar aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Cristo com você, trazer a você uma reflexão que leve a você a um conhecimento mais profundo a respeito da pessoa de Deus, a respeito de quem Deus é. Olhar para Ele verdadeiramente com os olhos da palavra, né? Não com os olhos da crendice popular, né? Tem muita gente dizendo tanta coisa sobre Deus e às vezes a gente acaba alicerçando a nossa fé na experiência dos outros, né? A gente acaba formando a nossa fé, a nossa compreensão a respeito de quem Deus é, naquilo que as pessoas vão falando sobre Deus. E sabe qual é o problema? É que às vezes, quando a gente faz isso, a gente às vezes acaba enxergando Deus como um Deus bonzinho, né? Deus não é bom, Deus é bonzinho. E a gente acaba perdendo de vista que existe um aspecto do caráter de Deus que é justo, que é reto, que é íntegro, que é perfeito. E às vezes a gente acaba também ouvindo o outro lado e a gente acaba ouvindo de um Deus tirano, né? Um Deus que tem prazer em esmagar a nossa vida e a gente esquece que Deus é um Deus amoroso. Mas é bonito, quando a gente tem uma compreensão de Deus que parte da palavra, essa compreensão ela é equilibrada. A gente percebe que os atributos de Deus não são elementos em Deus separados, não, são virtudes que elas trabalham juntas, né? O amor de Deus é um amor justo, é um amor santo, é um amor verdadeiro, é um amor perfeito, é um amor bom. Da mesma forma que a bondade de Deus é uma bondade perfeita, justa, santa, amorosa. Então, os seus atributos estão linkados, né? Porque Deus não é uma ramificação de coisas separadas, né? Não é um bloco, não. Seus atributos estão todos eles conectados, eles funcionam em conjunto a fim de que Deus possa ser equilibrado, né? A fim de que Deus ele possa se mostrar de forma perfeita para cada um de nós. E eu gostaria de terminar essa reflexão a respeito dos atributos de Deus, dizendo para você algo tão maravilhoso, que Deus não é apenas amor, Deus não é apenas perdoador, Deus não é apenas misericordioso, Deus não é apenas justo, Deus não é apenas bom, mas o texto bíblico vai dizer para mim e para você que Deus é tudo e em todos. Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo vai dizer isso para mim e para você. Atos capítulo 17, o versículo de número 28 diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também dele somos descendência. Tudo que existe, existe por causa de Deus. Não existe nada que se sustente sozinho. Deus é a razão de todas as coisas. Deus é tudo e em todos, né? Não é que a gente seja panteísta, né? Não é que a gente acredita que a criação é um fragmento de Deus, né? A árvore é Deus, o gato é Deus, o papagaio é Deus, e que no final das contas todas essas coisas vão migrando espiritualmente, a fim de que naquele dia, né, tudo se una e forme a totalidade de Deus. Não, não é isso. Não, não é isso. Nós não vemos Deus dessa forma. Deus não está fragmentado na criação, né? Ou como diria Sócrates, cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. Não, não é isso que nós compreendemos sobre Deus. Deus é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. E é verdade que toda a existência depende dele. Por quê? Porque ele é a realidade primordial. Deus é tudo. Deus é tudo. Tudo que existe, tudo que é, só pode existir em Deus, só pode existir dentro da realidade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 1, né, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, que nele tudo subsiste, que Jesus Cristo é o cabeça do corpo da igreja, é o primeiro, é o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha a supremacia de todas as coisas. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade e que por meio dele todas as coisas fossem reconciliadas com Deus por meio do seu sangue derramado naquela cruz. Deus é tudo. Deus é tudo. Mas ele quer ser também tudo na minha vida, ele quer ser tudo na sua vida. Ele não quer ser apenas a compreensão, né? Ele não quer apenas que tenhamos a compreensão de que ele é tudo, mas ele quer ser tudo para nós. Ele quer ser tudo em nós. Ele quer ser a razão da nossa vida. E o nosso pastor, o pastor Márcio, costuma dizer o seguinte: ou Deus será tudo para você, ou ele nunca será alguma coisa. Ou Deus é o primeiro na sua vida, ou Deus nunca será o segundo. Deus nunca vai dividir.
Deus nunca vai aceitar, né? Aliás, a Bíblia diz isso claramente, né? Que toda a glória pertence a Ele e Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, não adianta a gente pensar assim, não, tentar inserir Deus como um elemento na nossa vida. A gente precisa entender que nós estamos relacionando com um ser que é absoluto, que Ele é tudo. Abraão um dia entendeu isso, né? Abraão entendeu isso lá em Gênesis 22. O texto diz que Deus apareceu para ele e disse, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e me oferece ele em sacrifício. E aparentemente essa ordem de Deus contaria toda a lógica sobre Deus que Abraão havia aprendido. Porque Deus se apresentou a Abraão como Deus distinto de todos os outros deuses à sua volta. Esse negócio de sacrifício de criança era coisa de Deus pagão, e não do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, de repente, Deus se apresenta para Abraão e pede para ele uma coisa que aparentemente contradiz totalmente quem Deus é, a realidade da pessoa de Deus. Mas quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender que apesar da visão de Deus, a visão que Deus apresenta aqui a Abraão ser assustadora, é para que Abraão aprendesse que Deus é absoluto, que Deus é tudo, que Deus está acima de tudo, que Deus age conforme Ele quer, que Deus se apresenta de maneira que muitas vezes contrariam totalmente aquilo que nós pensamos que Ele deve ser. Por quê? Porque Ele é tudo, porque Ele é absoluto. E é dessa forma que eu e você precisamos nos relacionarmos com Deus. Não como um Deus que é uma coisa, né? Um elemento a mais na minha vida. É como se fosse o ídolo, né? É o elemento a mais, né? É o elemento que compõe a minha estante, né? Na minha estante eu tenho a televisão, alguns livros e o ídolo. Aí Deus é mais um. Não é isso. Ou Deus é tudo para nós, ou Ele nunca será algo. Ou Ele é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. Nós estamos aqui encerrando essa série de reflexão sobre os atributos de Deus e eu não quero apenas que você fique com essa sensação. Deus é perdão, Deus é amor, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus é perdoador. Não. Eu quero que você termine essa série de reflexões tendo isso em mente. Deus é tudo. Ele é tudo. Tudo nele subsiste. Todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dele. Ele é tudo, Ele é a razão. Ou como diz João, né? No princípio era o verbo, o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então, o Logos ali, para os gregos, era o sentido, a razão, o que dava propósito a tudo no universo, né? A razão que direcionava, controlava, dava sentido, propósito e realidade para a vida. E o João vai dizer, quem que é o Logos? Quem é o tudo? O tudo é Jesus, o tudo é Deus. O tudo está em Cristo. Ele é o tudo. E sem Ele, as coisas todas perdem o seu sentido, o seu significado, a sua realidade. Deus é tudo. Ele não é apenas amor, Ele não é apenas bom, não é apenas justo, não é apenas santo, não é apenas perdoador. Deus é tudo. Ele é tudo. Quero deixar com você o nosso telefone, o telefone da paz, 3429-9550, você pode ligar para nós, temos pessoas 24 horas para poder servir você com uma oração, um conselho, uma palavra amiga. E também deixar com você o convite, todos os domingos às 20h30, nós temos o culto Cristo Vivo, você é o meu convidado. Na verdade, as nossas reuniões do domingo são às 10 da manhã, às 18 horas e às 20h30. Esteja à vontade para participar em uma delas conosco, vai ser um prazer tão grande ter a sua companhia. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, nos encontramos aqui no Profetizando Vida. Deus abençoe, até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.